Que fez você mudar o foco para educar financeiramente mulheres? Primeiramente, de uma busca por uma insatisfação minha. E é um lema até que eu utilizo, que é você construir a tua liberdade de escolha. Como que eu conquisto essa independência de escolha? Você desenvolveu um método baseado em 7 passos para uma vida financeira saudável. Qual desses passos você acredita ser o mais desafiador? É o mais desafiador e é o que eu vejo que falta bastante. A maioria dos lares hoje são chefiados por mulheres. Mais de 50% elas são responsáveis pelo lar sozinhas. Eu fui percebendo que a grande maioria das mulheres não conversa sobre dinheiro. E a gente precisa mudar esse tabu. Então, Lucinéia, você tem uma carreira de mais de 25 anos em finanças empresariais. O que fez você mudar o foco para educar financeiramente mulheres? Olha, veio primeiramente de uma busca por uma insatisfação minha, pessoal, sabe? Eu percebi que eu poderia agregar mais na vida das pessoas. Percebi que a educação financeira não fazia parte, inclusive dentro da vida dos meus colaboradores, lá dentro da empresa. E conforme eu fui buscando um lugar que eu pudesse me aperfeiçoar, melhorar, contribuir, fazer um projeto meu particular, eu descobri a educação financeira. E como eu já tinha essa expertise, todo esse tempo de finanças dentro de uma empresa, eu pensei, olha, aí é um lugar que eu tenho a contribuir, né? Aprendendo, fazendo alguns ajustes de como passar isso para uma pessoa física. Eu percebi que poderia ser um nicho que eu iria me desenvolver com certa facilidade e que eu tinha muito para contribuir com as pessoas. Porque aquilo que, né, eu iniciei o curso, a formação em educação financeira, e eu percebi que tudo aquilo que eles traziam, eu já fazia. Eu já fazia dentro da empresa, eu já fazia de um jeito mais, vamos dizer assim, caseiro ou mais... não sei como que eu posso dizer, intuitivo, um jeito intuitivo, né, sem uma metodologia, mas que eu já fazia muitas daquelas coisas que eles traziam dentro da formação, inclusive a parte de investimentos, e que era uma coisa assim que eu sempre tive uma certa curiosidade, era uma coisa que me despertava interesse, e aí aquilo casou uma coisa com a outra, eu falei assim, olha, é um bom nicho. E conforme eu fui estudando e fui entrando nesse mercado, eu fui percebendo o quanto tinha essa necessidade e principalmente voltada para o público feminino. Porque dinheiro, se a gente for ver costumeiramente, não é assunto de mulher. Uhum. Mas eu, desde novinha, o dinheiro sempre esteve presente na minha vida ali, no meu trabalho. Então, para mim, dinheiro era um assunto de mulher. Mas para as mulheres que estavam perto de mim, não. Então, eu percebi que ali havia uma crença e alguma coisa que eu poderia trabalhar e trazer para acrescentar na vida dessas mulheres. Nossa, excelente. E houve, assim, algum momento específico na sua trajetória que fez você perceber a necessidade de ajudar essas mulheres a se aperfeiçoarem financeiramente? Teve a sua mãe, por exemplo, ou alguém do teu círculo que despertou isso em você? Ou era só o teu desejo por finanças, o teu gosto? Então, começou com o meu gosto, mas porque para mim aquilo era uma realidade, minha, muito forte, o lidar com o dinheiro ali. Mas, como a minha mãe é separada, né, enfrentou vários problemas financeiros quando ela se separou, eu via muito ela fazendo uma planilha de caderninho ali, anotando do jeitinho dela mesmo. Então, aquilo era uma coisa que fazia parte do meu dia a dia, da minha rotina. Mas eu percebi que nas mulheres, de forma geral, aquilo não era assunto de mulher. Então, e aí conforme eu fui conversando e me aprimorando, estudando, eu fui percebendo que a grande maioria das mulheres não conversa sobre dinheiro. E a gente precisa mudar esse tabu, mudar esse estigma, principalmente porque a maioria dos lares hoje são chefiados por mulheres. Mais de 50% dos lares são chefiados. E se a mulher
não se ajudar, os números não estão muito a favor dela. Então, ela precisa muito de educação financeira e aprender a lidar de forma mais assertiva ainda com o seu dinheiro. Quando você diz que hoje 50% dos lares são chefiados por mulheres, você diz em relação a que elas controlam todo o financeiro da casa? Principalmente que elas são a principal fonte de renda da casa. Elas são as provedoras da casa. Porque muitas das mulheres, elas não têm um apoio financeiro do marido, são mães solos. Então, elas são responsáveis, ou às vezes até elas têm o marido, alguém que ajuda, mas mais de 50% elas são responsáveis pelo lar sozinha. Então, é um número bem expressivo. Sabe que eu sou uma dessas mulheres que sou responsável financeiramente da minha casa. E assim, às vezes eu me sinto um pouco mal porque parece que eu tiro o masculino do meu marido. E não sei se nas suas mentorias você fala sobre isso, sobre como ter dentro da casa, trabalhar com isso dentro de casa. Tipo, eu ganho mais, o meu marido ganha menos. Muitos casos ocorrem de, então você ganha mais, você vai pagar mais. Como lidar com essa situação? Não sei se você trabalha isso nas suas mentorias também. Então, né, se houver essa necessidade, mas eu nunca atendi casais. Mas o que eu vejo, assim, que o casal tem que chegar a um acordo do que faça sentido para ele. Maturidade. Maturidade, diálogo, né? E geralmente a gente entende que, óbvio, se uma pessoa ganha um pouco a mais, o percentual, a gente gosta muito do percentual. Então, vai contribuir com um percentual um pouquinho maior. Até para não ser, por exemplo, injusto. Se for injusto, uma discrepância muito grande, um ganha 5 mil, outro 10. Vamos dividir, as despesas da casa é 5, 2.500 no de 10 vai representar 25% apenas, e no de 5 mil, 50%. Então, a gente tenta essa proporcionalidade, né, partir para isso. Mas eu acredito, assim, que tudo depende de como é o entrosamento do casal, o relacionamento do casal. E também, eu vejo conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo que quanto é importante o diálogo. E no início, quando a gente vai casar, né? Eu me lembro muito bem de eu mesma, a gente pensa, não, porque o dinheiro é um detalhe. O dinheiro é apenas um detalhe, porque, né, o amor que importa e tal. Só que, geralmente, os divórcios acontecem por problemas financeiros. Eu ia falar isso. O dinheiro pode ser o grande problema. Pode ser o grande problema, a falta dele, ou não saber, né? Às vezes, os perfis financeiros muito diferentes. Um extremamente poupador, outro extremamente gastador. Então, precisa ter o diálogo e um caminho ali no meio, né? Que não é que um precisa não gastar nunca e o outro tudo. Ou inverter totalmente, né? Eu sou gastador, assim, né? Gosto de aproveitar mais o dinheiro e o meu marido tem uma dificuldade maior. Então, não é que ele vai virar gastador e nem ela vai virar extremamente poupadora. Mas ter o bom senso. O bom senso e também jogar as claras entre um e outro. Não é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Mas, se você, às vezes, quiser colocar para debaixo do tapete, for empurrando com a barriga, uma hora a problemática aparece. E daí vai estourar, e aí as consequências podem ser mais difícil de você minimizar ou de você ajustar e ter um entendimento. Então, quanto mais a gente empurrar com a barriga, pior é. Eu ia deixar esse assunto um pouquinho mais para o final, mas já que a gente já entrou de início nele, né? Existem muitas mulheres hoje em dia que elas estão presas em relacionamentos consideravelmente falidos, digamos assim, por questão financeira, por dependência financeira. Eu sei que é correto a gente ter um relacionamento aberto, um diálogo aberto sobre questão finanças, mas que a mulher também não pode ser totalmente dependente de seu marido nessa questão. Por quê? Porque lá na frente pode ser que prenda ela a relacionamentos que não estão adequados à realidade dela, mas que ela precisa ficar ali pela dependência. Não sei se você trabalha isso na sua mentoria, como que você trabalha essa independência financeira.
Bom, Manu, eu sempre falo para a mulher, e é um lema até que eu utilizo na minha linguagem, que é você construir a tua liberdade de escolha. Porque eu acredito que a gente precisa escolher os relacionamentos que a gente quer viver, o trabalho que a gente quer fazer, o ambiente que a gente quer estar. E se a gente ficar presa simplesmente pela questão financeira, vai ser uma vida muito pequena, muito medíocre, vamos dizer assim. Porque eu tô deixando de viver tantas outras coisas pelo fato de não ter dinheiro, não ter finanças. Então, às vezes a gente vive mentiras para fazer de conta que tem uma vida ali, mas que o que realmente te prende não é um relacionamento verdadeiro, é o dinheiro em si. E como que eu conquisto essa independência de escolha a partir do meu financeiro? É a gente trabalhando, planejando e sabendo cuidar do nosso dinheiro. A gente não pode terceirizar. Porque, veja, não é somente, digamos, você até pode ter um relacionamento bacana com o teu esposo, finanças saudáveis, mas às vezes a mulher ela diz, não, isso é só com o meu marido, né? Eu não entendo nada, não sei de nada e tal. E o marido ele morre. E aí, o que essa mulher faz? Ela vira vítima, presa fácil de aproveitadores, porque ela não tem noção de nada. Ela não sabe ter esse cuidado. E aí, às vezes, ela pode ter crianças pequenas ainda, e o marido era o principal provedor. Então, veja que tem várias situações que é interessante a mulher ter um mínimo de noção sobre o que é feito com o dinheiro da família, vamos dizer assim. Porque a partir do momento que você casa e tem principalmente filhos, o dinheiro é da família, por mais que seja o marido que produz, ou ambos, né, ou a mulher, mas o dinheiro em si é da família e para a família ter um sustento, uma dignidade de se desenvolver, né, ali na vida. Então, pode acontecer. E geralmente é a mulher que abre mão disso, de saber, de decidir. E aí ela está se colocando à mercê de várias situações que lá na frente pode custar muito caro. Agora que você falou em planejar, existe ali que você desenvolveu um método baseado em 7 passos para uma vida financeira saudável, né? Eu quero entender qual desses passos você acredita ser o mais desafiador. Até se quiser comentar aí sobre os 7 passos, fica à vontade. O mais desafiador que eu vejo é você se conhecer. Autoconhecimento. Autoconhecimento. É o mais desafiador e é o que eu vejo que falta bastante. Porque quando a gente não se conhece, a gente acaba sendo vítima do efeito manada. A gente vai com todo mundo e às vezes a gente acaba gastando dinheiro com coisas que não verdadeiramente fazem a gente feliz, mas apenas para pertencer ou para fazer parte de um grupo. Então, o se conhecer, eu acho que é para vários aspectos da nossa vida, é fundamental. Até mesmo para eu poder definir quais são os objetivos que são importantes para mim. Que para você, Manu, é diferente do que é para mim. E tá tudo bem. Mas se eu não me conheço, eu não sei o que verdadeiramente me faz feliz, o que me realiza, o que eu quero conquistar, se eu não parar para pensar e para analisar. E aí, às vezes, você vai ficar buscando simplesmente dinheiro, né? Atrás, vamos dizer assim, de uma corrida enlouquecedora por dinheiro. Sendo que o dinheiro, na minha visão, ele deve ser um meio, não um fim em si. Para que você possa conquistar objetivos, conquistar sonhos e, principalmente, para viabilizar a vida. Que é através dos nossos filhos, através de um servir, através de você fazer uma comemoração, viver uma experiência bacana com quem você ama. Então, o dinheiro, ele tem que fluir muito mais do que você ficar acumulando apenas só ali, né, debaixo do colchão, vamos dizer assim. E aí, você vira, quando você não se conhece, você pode ser refém do desejo de uma outra pessoa, né? Ou alguém vai definir o objetivo por você, pro teu dinheiro, ou você pode virar aquela pessoa que simplesmente acumula um monte de dinheiro. E aí você é tão pobre, que a única coisa que você tem é dinheiro.
Esse foi pesado. É. Mas é a realidade. É a realidade, né? Porque vamos pensar assim, que existem muitas pessoas muito ricas, milionárias e são solitárias. Solitárias, querendo se jogar de uma suíte de 5, 6 estrelas. Nossa, é verdade. Então, né, é um equilíbrio entre o viver bem o presente, viver bem ali e também pensar no futuro. Aqui nesses 7 passos entra o consumismo? Vamos dizer assim, você se conhecendo, você vai consumir de forma mais consciente aquilo que faz sentido para você. E é óbvio, né, que a gente sempre tem que estar atenta, porque a mídia, as propagandas, todas querem. Até eu postei essa semana uma frase de um livro. Você tá triste? Compre isso que você vai ficar feliz. Você tá se sentindo rejeitada? Compre aquilo que você vai ser feliz. É aquela propaganda, né? Mulher triste é só ir no shopping comprar uma blusinha que fica feliz. Feliz, mas... E depois? É muito depois rápido. Vem a dívida, depois vem a dívida. Então, você trabalhar isso, você vai entender, inclusive, o que está faltando em você, que você está buscando tanto através desse consumismo, dessas compras loucas, compulsivas, né? 100, 200 pares de sapatos, se você tem 2 pés. Então, eu não sei quantas bolsas, né? Então, aquela coisa assim, por que isso? O que está faltando de verdade? Será que é bolsa ou é alguma outra coisa? Ótimo. Ótimo mesmo. Quando falamos em criar uma reserva financeira, muitas pessoas acham isso difícil. Que conselho você dá para quem quer começar a construir essa reserva, mas se sente, sim, que não tem espaço no orçamento? Sente que quer fazer a reserva, mas meu dinheiro está inteiro comprometido. Olha, eu indico você começar a criar o hábito primeiro, nem que seja com R$50. Então, vamos dizer assim, que não é a quantidade do dinheiro. Você inicia com um pouquinho, para aquilo ser um hábito. Como se você fosse construir o hábito de fazer atividade física. Você não inicia se exercitando todo dia, 1 hora por dia. Você inicia caminhando 2 vezes por semana, depois você vai aumentando. Então, o primeiro passo é, óbvio, olhar para o teu orçamento, algum lugar ali que você possa ajustar. Às vezes tem desperdício com iFood, Netflix, vários streamings. Bom, vamos ver aquelas apostas, né? Quantas pessoas gastando, será que não poderia pegar R$50 e economizar? Se tem dinheiro, né, que eles até mostraram várias reportagens, né, das pessoas usando bolsa, né, os auxílios, as bolsas de auxílio para fazer apostas, Sim. né? Então, R$50, começa com R$50. Ótimo. Aí você vai criando o hábito, porque se a gente for ver, né, quantas chances você tem de consumir? Todo dia, várias vezes por dia. Várias. Mas, de modo geral, a grande maioria das pessoas tem a chance apenas de 1 vez por mês economizar. Que é quando ela recebe o salário. Então, a primeira coisa, se você quer criar esse hábito, é receber o salário, né? O contra-cheque, não sei como que você recebe aí o teu salário. É você colocar já esse dinheiro em uma conta separada, R$50. E inicia assim de pouquinho. Passinho pequeno. Eu tenho um grande problema. Eu guardo meu dinheiro, mas eu tenho que deixar ele trancado, porque se ele estiver disponível, eu não tenho controle emocional para deixar ele lá parado. Parece que eu não consigo ver o dinheiro parado. Você tem alguma dica? Além de travar ele e dizer, não posso tirar. Minha dica para quem não consegue ver o dinheiro parado é justamente essa que você faz, mano. É travar mesmo, é você colocar num investimento que não fique ali disponível para você enxergar esse valor. De preferência numa conta, às vezes, que ela não apareça o saldo junto. Porque tudo que é disponível, que fica visível aos nossos olhos, acaba despertando o desejo. E ali o desejo de você gastar ou comprar alguma coisa. Porque os desejos da gente, eles são ilimitados. Conforme você suprir um desejo, vai vir outro, e outro, e outro. E aí o dinheiro, ele é finito. Então, quando você tem, por exemplo, clareza, né, e se conhece, sabe os objetivos que você quer,
Além de você travar, você pode ter esses objetivos bem evidentes em post-its ou no quadro dos sonhos. Então, você tem que usar mecanismos que te auxiliem, porque em vários momentos a gente vai estar suscetível a sim gastar. A nossa capacidade de fazer boas decisões, ela é limitada. Então, a gente tem que blindar o nosso ambiente da gente mesmo. Essa é uma das grandes viradas de chave que a gente tem que ter. É como falam da dieta. O melhor caminho, você pode ter lá um chocolate na geladeira, você resiste 1, 2 vezes. Mas talvez no momento de estresse, num dia que não foi tão legal e tal, você vai escorregar. Agora, se você não tem o chocolate, aí fica mais difícil. É verdade. Então, se o dinheiro não estiver ali visível, disponível, que ele estiver numa conta separada, que você não esteja toda hora vendo aquele valor se acumulando, talvez você tenha mais chances de fazer melhores escolhas. E aí, uma outra dica seria essa coisa dos teus objetivos estarem bem aparentes para aonde você costuma olhar, né? Então, no computador, na tua, né, penteadeira, ali no espelho do banheiro, na porta do guarda-roupa, um lugar que você veja constantemente para que você se lembre do porquê que você está fazendo aquela reserva financeira. Ótimo. Vou começar a aderir. Quais são os erros financeiros mais comuns que você vê as pessoas cometendo? E como que a gente pode evitá-los? Os principais erros que eu vejo as pessoas cometendo, o primeiro deles, eu acho que é acreditar que apenas fazer uma planilha vai resolver os problemas. É o principal. E aí a pessoa começa empolgada ali, faz a planilha num primeiro mês e segundo mês, às vezes, e depois ela abandona. Sem se conhecer, sem traçar objetivos. Então, é um dos primeiros erros, assim, que eu vejo. O segundo erro, também, que eu vejo bastante, é as pessoas quererem começar já a investir, ao invés de se organizar financeiramente. E acaba, como se diz, trocando os pés pelas mãos. E aí quer saber de investimentos e acaba adquirindo produtos que são péssimos, que mais faz a pessoa perder dinheiro, né? Para querer dizer, estou investindo em alguma coisa, estou cuidando do meu dinheiro. Então, é uns erros assim que eu vejo acontecer bastante. E também vou acrescentar, buscar ajuda nos lugares errados. Por quê? Quando a gente está doente, a gente vai conversar com quem? Com o médico. Com o médico. Se eu estou acima do peso, eu vou conversar com quem? Com a nutricionista. E quando eu estou com um problema financeiro, com quem que você vai conversar? Pois é. Às vezes você vai conversar lá com o pai, a mãe, um parente, que na verdade às vezes você nem sabe como que tá a situação financeira daquela pessoa. E aí a gente leva tudo muito, a vida financeira, né? A gente leva muito assim naquela assim, no diz que me diz, que naquela coisa meio intuitiva, todo mundo faz assim, vou fazer assim, em vez de seguir uma metodologia, buscar aprender como lidar. Porque uma vez que você aprendeu a educação, o básico da educação financeira, ela não vai mudar. O que vai mudar é você. Então, daí você vai ter que aprender a se perceber os teus comportamentos. E aí, a partir que você tem a noção da educação financeira, você trilha um caminho mais coerente. Que nem você ir na nutricionista. Ela vai te dizer, dê preferência para as frutas, para as verduras e tal. Você vai ter uma noção de que caminho seguir quando você quiser melhorar a tua alimentação. Mas, enquanto você não buscar alguém que te mostre qual que é esse caminho, você vai ficar... eu fiz aquela dieta da sopa, eu fiz aquela dieta da lua, eu fiz aquela dieta... Que são todas dietas que funcionam ali por uns dias, mas que você não consegue ter consistência nela. E a mesma coisa para a vida financeira. Você acredita que as crenças limitantes sobre dinheiro afetam mais as mulheres do que os homens? O que eu vejo é que as crenças limitantes afetam, de um modo geral, tanto homens como mulheres. Porém, as mulheres têm crenças diferentes relacionadas a dinheiro, né, que as limitam, do que os homens. E uma delas, que eu vejo muito recorrente, é achar que
o homem vai cuidar melhor do dinheiro do que ela. Então, acaba terceirizando, acaba deixando por conta do marido, ou às vezes acaba ouvindo o gerente do banco, porque ela não sabe, em vez de buscar, às vezes, aprender um pouco. Porque quando a gente pensa, o meu dinheiro, qual é a pessoa mais interessada em que esse dinheiro seja bem utilizado? É a própria pessoa. Então, você terceirizar isso, e eu vejo que acontece muito com as mulheres, porque elas realmente acreditam que os homens sabem fazer melhores escolhas, entendem mais de dinheiro do que elas. Então, é uma crença que acaba prejudicando bastante delas não darem esse passo com relação ao dinheiro. Inclusive, tem um estudo que eles fizeram com mulheres asiáticas. E aí, eles fizeram contas matemáticas, né? E colocaram assim que, primeiro, salientaram que elas eram asiáticas. E aí, e na outra turma não falaram nada. Quando eles salientaram que elas eram asiáticas, elas foram melhores nos cálculos matemáticos. E outra pesquisa, a outra forma que eles fizeram foi falando que elas eram mulheres, salientando o por ser mulheres. E aí, elas performaram pior. Então, tem um estudo que eles fizeram, que a mulher sendo lembrada de que ela é mulher, ela desempenhou pior o teste matemático. Então, veja que é uma crença muito enraizada de que, eu não sei fazer cálculos matemáticos, eu não vou lidar tão bem, que não é uma coisa de mulher. Caramba. Tem esse teste, assim, é bem curioso, assim, sabe? Então, para ver o quanto você se limita de lidar com o dinheiro. Além de a gente ter aquela crença da impostora, que a gente já comentou algumas vezes, que a gente acha que a gente não é capaz. Só que a gente acredita nisso apenas porque é uma coisa que a gente nunca tentou fazer. Que a gente nunca deu foco. E é uma crença apenas. A partir do momento que você acredita ser possível e você se dedica ali, gasta um tempo, uma energia em aprender, isso pode mudar, sim, com certeza. Agora que você falou em crença, hoje eu até postei um post lá que o corpo humano ele aguenta 45 unidades de dor. E a mulher, no ato do parto, ela aguenta 57 unidades de dor. E ela é a única que pode fazer isso. Então, a gente tem uma crença tão limitante por coisas de passado, que vem de geração, que a gente esquece disso, do nosso verdadeiro potencial. A gente se esquece muito do nosso verdadeiro potencial e o quanto a gente precisa se permitir. Se permitir, muitas vezes, fazer coisas diferentes, sair da zona de conforto, experienciar, estar em lugares diferentes. Então, a mulher tem muito ainda espaço para conquistar, eu vejo. E nas finanças é um desses espaços, até mesmo porque cada vez mais a gente vê mulheres empreendendo, tendo que lidar com o seu próprio dinheiro, tendo que cuidar, tomar decisões. E se elas não forem bem orientadas, vai ter muita coisa errada, vai ter muita gente enganada. Né? A gente vê assim, até mesmo no próprio mercado financeiro, tem malandragem. Então, se a mulher não souber aonde buscar e aprender a conhecer e a farejar as armadilhas, ela vai ser muito prejudicada. Agora que a gente acabou entrando nisso de crenças, eu sempre bato muito na tecla do ambiente. Que o ambiente molda a pessoa. Porque assim, eu acredito fielmente que se você está num ambiente ao qual as pessoas não têm percepção de futuro, que não planejam, não se desempenham, não se arriscam, você vai ser o espelho dessas pessoas. Agora, se você está num ambiente que as pessoas estão acima da média, estão evoluindo, estão buscando novos patamares na sua vida, buscando novos conhecimentos, você vai ser a média dessas pessoas que você está envolvida. Aproveitando aí o gancho, faz o quê? Exatamente uns 2, 3, estamos indo pro 3º mês que você entrou no Rock Club, né? Sim, E nós temos aí um grande percentual de homens no Rock Club. Sim. E eu vejo muito, até a gente estava comentando antes de iniciarmos,
que muitas mulheres vão abdicando de suas escolhas para dar vez para o seu marido. E quando, na verdade, são elas as grandes decisoras da empresa, da casa. E eu queria fortalecer a importância dessas mulheres estarem nesse meio. Eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua experiência aí que está sendo no Rock Club e também fizesse um convite para essas mulheres que estão deixando de crescer, de evoluir, de desbravar novas oportunidades por questões de crenças limitantes. Olha, essa coisa das crenças da gente mulher, a gente realmente, nós mesmas colocamos barreiras para nós mesmas. Porque a gente, né, acaba se enxergando inferior, não sei se seria bem esse o termo, mas que a gente não vai dar conta, que vai ter um monte de homens, a gente se sente um pouco coagida, talvez, vamos dizer assim, por conta do nosso histórico, porque as mulheres ocupam alguns espaços há muito pouco tempo. Então, nossas ancestrais, elas não participavam de decisões nem em casa, né, nem na política, nem na economia. Porém, se a gente não aprender a ocupar esses espaços, a gente nunca vai ter um mundo que ele reflita o nosso lado da mulher. Hoje nós somos a maior parte da população, mas a gente não vê representantes nem nas empresas, nem na política, né, em cargos de chefia. A gente tem muita falta de mulheres nesses espaços. E a gente precisa, até mesmo para a gente ir construindo um mundo em que tenha cada vez mais espaço para a mulher, para ela poder estar nos lugares e poder se sentir bem. E aqui no rock, né, fui extremamente bem recebida. Claro, para mim também foi desafiador, porque eu também, a gente pensa, nossa, eu lá, né, no meio de pessoas, será que eu vou ter que contribuir com essas pessoas? A gente fica com aquela síndrome da impostora. Mas eu tenho direito, sim, de estar aqui, de participar, todo mundo tem algo para ensinar e contribuir. Então, quando você se permite estar e participar, né, de lugares assim, aí sim nós podemos construir um mundo diferente, um mundo onde que as mulheres façam mais partes. E sempre tem que ter aquelas que são pioneiras, que abram caminho, porque a partir do momento que eu venho e eu digo sim, por exemplo, pro rock, eu tô abrindo caminho para outras mulheres também falarem sim. Porque eu já trilhei, né, você, Manu, né, as outras que estão aqui, já trilharam esse primeiro, né, conquistaram um pedacinho, e aí vem outra e outra, pra gente conquistar mesmo. E ter mais igualdade, né, vamos dizer assim, uma equidade. Não é uma igualdade porque homens e mulheres são diferentes, né, em vários aspectos. Mas a gente precisa ter ambientes que reflitam mais essa diversidade de homens e mulheres, para que a gente conquiste também coisas que façam mais sentido para as mulheres. Vamos dizer assim, até com relação à jornada de trabalho, à maternidade, que é tão desafiador para a mulher, empresas que tenham políticas diferentes nesse sentido, e até mesmo políticas para o nosso país, que olhem para a maternidade, para essa questão da mulher gerar a vida com outros olhos. Mas a gente só vai conseguir trazer essa discussão se a gente estiver nos lugares certos, né, e no momento certo. Então, a gente precisa ter as representantes em todos os lugares. Faz o quê? 3 meses você participou de um encontro presencial e 2, 3 encontros online, né? Isso. Como que foi essa sua participação? O que você achou? Os encontros online, eu achei, assim, fenomenal as histórias, mas também foram homens que falaram, né? Então, a gente precisa de mulher aqui no rock em vários aspectos, né? E do encontro presencial, gente, foi sensacional. Amei as palestras, a gente fez visitas técnicas, então eu tenho pouca vivência fora da minha empresa familiar, da onde, né, eu cresci ali dentro da empresa. Eu falo que eu cresci com uma veia empresária já desde pequenininha.
E conhecer outros negócios, nossa, foi fantástico. Eu amei a experiência, amei. E eu vejo assim que, como você falou, você buscar ambientes que estejam alinhados com aquilo que você quer conquistar, com aquilo que você quer viver, faz toda a diferença. Inclusive para a vida financeira. Porque como é que você vai querer ter uma vida financeira legal se você tá no meio de pessoas que, tipo, que não falam sobre dinheiro, ou que não têm um cuidado, que não tem essa mentalidade de crescimento. Então, isso vai refletir, sim. Inclusive, se você é empresária, empreendedora, você vai ter muito o que aprender e o que expandir se você estiver em ambientes assim. A troca, o networking, você conhecer pessoas, faz total diferença na vida da gente. Qual foi o maior insight ou aprendizado que você teve desde que você entrou para o Rock Club e se conectou com outras pessoas? Manu, o meu principal insight, assim, que eu tive depois que eu iniciei nessa jornada no Rock Club foi perceber que todos são pessoas como eu. São seres humanos, com erros e com acertos, tentando aprender, tentando se melhorar, buscando o seu espaço, buscando fazer networking. Então, é uma coisa muito bacana a gente ver que todos somos pessoas com muita coisa para aprender, mas também com muita coisa para ensinar. Então, essa integração que existe, as brincadeiras extremamente sadias, assim, divertidas, sem, como que eu posso dizer, sem malícia, uma coisa assim bem voltada pro empreendedorismo, para aprender, sabe, é uma coisa assim que você vê a seriedade das pessoas comprometidas ali com o propósito, claro, de uma maneira às vezes leve, descontraída, mas comprometidas em fazer um grupo de pessoas que se integram e que se conectam e que como que eu posso dizer, contribuem uma com a outra. Então, eu acho que o maior insight foi esse, sim. Ótimo. Em poucas palavras, que conselho você daria para uma mulher ou para uma pessoa que quer entrar no Rock Club, mas está com receio de entrar pro Rock Club? Entre. O meu conselho para quem tá com receio de entrar no Rock Club é que entre, que dê esse primeiro passo, que saia da zona de conforto, porque se você quer resultados diferentes, se você quer conquistar, se expandir a sua empresa, o seu negócio, você precisa estar em lugares que tenham essa vibe, que tenham essa pegada, e aqui no Rock Club você vai encontrar tudo isso e muito mais. Opa! Essa foi boa. Venha, que nem o Kenny falou, se é pra vir, venha com medo mesmo, mas venha. Venha com medo mesmo, com certeza. Ótimo. Pra encerrar as perguntinhas aqui, referente ao Rock Club, tá? Uhum. Em sua opinião, como o network voltado que nós temos dentro da comunidade do Rock Club pode acelerar o desenvolvimento pessoal e profissional? Eu vejo que é principalmente pelo poder do exemplo das outras pessoas. Por você poder se inspirar. Porque você vai estar perto de cases de sucesso, de pessoas que já trilharam ali alguns caminhos e que você pode se inspirar, trocar ideia, conversar, perguntar. Então, acaba sendo uma ponte que te leva diretamente para aquilo que você está buscando. Então, acaba sendo como se fosse um atalho. E quando a gente está num grupo acima da média, a gente acaba também se esforçando para estar acima da média. Inclusive, eu não conhecia, teve aquele do rock, o Jimmy. E ele contou a história dele, né, no encontro presencial. E ele fez uma transformação na vida dele por conta do rock.
Então, ele se inspirou, ele assumiu um compromisso a partir daquilo, de sair da zona de conforto, e ele fez uma transformação muito bacana em vários aspectos da vida dele. E ele está levando isso para inspirar outras pessoas para também fazerem as transformações na sua vida. Então, eu vejo que esse networking, ele é muito rico, para você ver que você pode também mudar, para você se inspirar e para você, às vezes, pular não digo pular uma etapa, mas você saber já alguma coisa ali que dá certo e não cair no que dá errado, né? Eu quero aproveitar, agora que você tocou no insight do Jimmy, o que você espera do Rock Club para você? Olha, o que eu espero do Rock Club para mim? É muito desenvolvimento pessoal e aprender principalmente saindo da minha zona familiar. Porque, como eu falei aqui antes, eu tenho muita experiência dentro da empresa familiar, onde eu trabalhei por mais 27 anos. Então, conhecer outras realidades tem sido extremamente enriquecedor. E eu tenho feito esse movimento em vários aspectos, mas o rock me trouxe, assim, ter acesso a empresas muito maiores. E aí, como diz, né? A gente tem que mirar na lua, mais ou menos, né? Porque qualquer lugar que você atingir, daqui até na lua tá bom, sendo pra cima. Então, eu vejo que, nossa, já trouxe muitos insights, muitos aprendizados, mas eu vejo que é isso. Porque a partir do momento que você tem, né, que nem tanto na empresa, nessa empresa familiar, que é da minha família, como na minha vida pessoal, acaba sendo um desenvolvimento para além daquilo que eu já estava habituada, para além daquilo que tem aqui ao meu redor. E se eu não me expor a esses ambientes novos, com pessoas que estão maiores e mais na frente do que eu, como é que eu vou chegar lá? Eu vou achar que aonde eu estou já estava ótimo. Mas a gente precisa estar sempre evoluindo, sempre buscando. A gente sempre pode, sempre cabe mais. O que você diria para uma pessoa que sente que já perdeu o controle das suas finanças e não sabe por onde começar a reverter essa situação? Bom, o que eu diria para uma pessoa que perdeu o controle das suas finanças? Que tudo tem solução. Como todo problema, as dívidas também têm solução. Primeiro de tudo é você entender que você não é as suas dívidas. Você está endividada. Você está passando por um momento complicado, desafiador. Então, você precisa buscar ajuda, você precisa buscar entender o que te levou a isso. É um grande primeiro passo aí. Então, você buscar essa ajuda, buscar entender o que você está fazendo de errado, tentar não repetir, né, esses erros, né? Mas o primeiro passo é você respirar fundo e internalizar que, como todo problema, as dívidas têm solução e que com um passo a passo, bem orientada, você vai conseguir sair disso, sim, porque você não é essas dívidas, você apenas está nesse momento. É uma mudança de, vamos dizer assim, uma virada de chave, que você tem que se enxergar de uma forma diferente. O que você diria para uma pessoa que acha que não precisa de educação financeira? Todo mundo precisa. Eu não vejo como alguém pode não precisar. Porque, por mais que a gente veja, assim, às vezes a pessoa acredita que tem muito dinheiro, que nunca vai acabar, mas a gente vê muitas pessoas que eram milionárias, que ganharam prêmios milionários e que ficou mais pobre do que antes. Então, o mínimo da educação financeira, todo mundo precisa entender. Até mesmo, às vezes, para não cair em armadilhas, para não ser vítima de enganações. Então, não consigo conceber, assim, na minha cabeça, alguém que realmente, não preciso de nada de educação financeira. Talvez você tenha, né, alguma parte ali da educação financeira que na sua vida não seja uma problemática. Pode ser que você não esteja endividada, pode ser que você consiga gastar menos do que você ganha, porém, precisa ver vários outros aspectos, porque a educação financeira não se resume apenas a isso.
né? Tem vários aspectos aí que com relação ao futuro, com relação ao traçar e conquistar os seus objetivos, se você pode parar de trabalhar ou não, como isso irá acontecer. Então, são várias respostas que você precisa saber se responder e que a educação financeira vai trazer sempre uma clareza e sempre um ganho na vida de qualquer pessoa. Porém, contudo, se a gente focar apenas em educação financeira tradicional, a gente muitas vezes não vai conseguir agir no sentido daquilo que a gente busca. Porque muitas vezes a gente até sabe algumas coisas que a gente viu aqui, viu ali, do que fazer com o dinheiro. Mas o principal é entender quais são os meus comportamentos que estão me impedindo de ter uma vida realmente saudável. E é principalmente nesses comportamentos que a gente precisa agir, identificar e agir. Então, pode ser que sejam comportamentos pessoais, pode ser que sejam crenças familiares, podem ser que sejam dinâmicas inconscientes que você está repetindo do seu sistema familiar. Tudo isso você precisa olhar para também ter uma vida financeira mais saudável, para saber lidar melhor com o dinheiro. Porque senão, só a educação financeira tradicional, como se nós fôssemos extremamente racionais, isso não existe. Então, a gente é muito mais levado por comportamentos, por emoções, por impulsos, por automatismos do que a gente imagina. Então, quando a gente começa a entender como que a nossa cabecinha ali funciona, a gente consegue traçar estratégias melhores para que a gente consiga atingir aqueles objetivos que a gente colocou lá no nosso planejamento. Então, a gente planeja e traça as metas, vamos dizer, muita coisa no papel da educação financeira, mas a gente precisa trabalhar no comportamento para que a gente consiga atingir esses objetivos. Quando a gente estava tratando para sua entrada no Rock Club, houve uma certa resistência, né? Uhum. O que te limitava? Primeiro, justamente essa coisa de ter muitos homens e poucas mulheres me limitava. A mesma coisa que eu falei, que é o motivo de entrar, é uma coisa que me limitava, porque eu me enxergava muito pequena. Muito parecia assim, não, o que eu vou lá fazer no meio dessas pessoas, assim, que são tão grandes, estão, né, se enxergando, e aí que, como eu falei, que a gente vê que são pessoas como a gente. E eu acho que seria principalmente, e também se eu vou dar conta, como diz aquela história, será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta de tudo, né, por estar envolvida em algumas outras coisas, por ser mãe e empresária? Então, a gente não quer falhar em nada, às vezes. É fato. A gente não quer falhar em nada, mas às vezes a gente precisa também deixar alguns pratos quebrarem para que a gente possa atingir os objetivos que a gente quer. E como que você se sente hoje? Olha, eu me sinto muito feliz de ter dado esse passo, de ter aceito o convite, de ter aceito entrar, e estou cheia de expectativas aí, porque, né, a Manu me falou que tem muita novidade vindo aí pelo Rock Club. Então, gente, acho que vai ficar cada vez melhor. Com toda certeza.